O 3I Atlas tem todo tipo de surpresa. Ele parou de se mover pelo espaço. Cientistas não sabem realmente por quê. Neste exato momento, telescópios rastreiam um objeto que desafiou todas as leis da mecânica celeste por quase 48 horas. E ele não é daqui. Astrônomos detectaram cessação completa de movimento, algo nunca visto antes em um visitante interestelar. O objeto interrompeu sua trajetória com precisão temporal tão exata que a probabilidade de ocorrência aleatória é de 1 em 7 bilhões. 73 trilhões de libras de matéria antiga congelaram contra o campo estelar. A NASA atribuiu 42% de probabilidade de que esse comportamento não seja inteiramente natural. Ainda mais perturbador, a parada ocorreu exatamente quando o cometa cruzou a fronteira heliosférica. O 3I Atlas quebrou todas as regras que pensávamos governar objetos interestelares. Aqui está o que deveria te apavorar mais. Se um cometa pode parar sob comando, o que mais ele pode fazer? Pense nisso. Before we dive deeper into this cosmic mystery, if you want to stay updated on what might be the most important discovery in interstellar astronomy, make sure you hit that subscribe button and turn on notifications. Because what we're about to reveal will challenge everything you know about how objects move through space. And drop a comment telling us, do you think this was a natural phenomenon or something else entirely? Vamos falar sobre os números. 73 trilhões de libras. Para colocar isso em perspectiva, isso é equivalente a 25 milhões de porta-aviões totalmente carregados comprimidos em um único núcleo gelado. Este objeto massivo, designado 3I Atlas, entrou em nosso sistema solar em uma trajetória hiperbólica a 47 km por segundo. Então, sem aviso, ele parou. A detecção inicial veio do Pan-STARRS, no Havaí, em 8 de outubro. Astrônomos rastrearam seu progresso por 3 semanas. O movimento era consistente, previsível, seguindo modelos gravitacionais perfeitamente. Então, em 29 de outubro, múltiplos observatórios registraram o impossível. Durante exposições sucessivas abrangendo 6 horas, o 3I Atlas permaneceu fixo contra as estrelas de fundo. 0 deslocamento angular, 0 mudança de velocidade. Estase completa. A doutora Michelle Torres, do Observatório Europeu do Sul, afirmou: executamos diagnósticos 17 vezes. Cada calibração de instrumento voltou normal. O objeto genuinamente cessou o movimento em relação ao nosso quadro de referência. A primeira resposta da comunidade astronômica foi descrença. Telescópios não mentem, mas podem apresentar defeitos. Equipes do Observatório Keck, no Havaí, imediatamente começaram verificação independente. Apontaram seus instrumentos para as coordenadas exatas. Mesmo resultado, o cometa estava parado no quadro. Verificaram seus sistemas de rastreamento estelar, confirmaram sua precisão de apontamento contra estrelas de referência conhecidas e executaram todos os protocolos de diagnóstico em seu banco de dados. Tudo funcionando. O cometa havia parado. Então veio a confirmação do Very Large Telescope, do Observatório Europeu do Sul, no Chile. Hemisfério diferente, instrumentação diferente. Mesma observação. O 3I Atlas mostrou 0 movimento próprio contra o fundo estelar. O telescópio Subaru, no Japão, adicionou seus dados 30 minutos depois. Descobertas idênticas. Em 4 horas, 7 grandes observatórios em 4 continentes confirmaram independentemente o fenômeno. Dr. Robert Chen, do Caltech, descreveu o momento. Estudo cometas há 23 anos. Vi explosões, fragmentações e perturbações orbitais. Mas nunca vi algo simplesmente parar. Isso viola tudo o que entendemos sobre momento e dinâmica gravitacional. Mas os mistérios não param aí. Quando os cientistas analisaram os dados espectrais durante a parada, descobriram algo sem precedentes. A coma do cometa, a nuvem de gás ao redor de seu núcleo, continuou a se expandir. Moléculas de gás fluíam para fora em velocidades normais variando de 400 a 800 metros por segundo. No entanto, o núcleo em si, o núcleo sólido, permaneceu estacionário. Isso viola a conservação de momento.
Se material ejeta em todas as direções, o núcleo deveria recuar. A física newtoniana básica exige isso. Mas o 3I Atlas não recuou, não se mexeu. Para entender quão impossível isso é, imagine atirar com um rifle. A bala vai para frente, a arma recua para trás. Isso é conservação de momento. Agora imagine a bala voando enquanto o rifle fica perfeitamente parado. É isso que o 3I Atlas fez, por 48 horas. As leituras térmicas revelaram outra anomalia. Durante a paralisia, as temperaturas superficiais oscilaram entre -100 e -80 graus Celsius, em um padrão rítmico. A cada 47 minutos, a temperatura subia exatamente 12 graus. Depois, caía de volta. Esse ciclo se repetiu 8 vezes antes do movimento ser retomado. Variações de temperatura em cometas normalmente resultam de aquecimento solar e rotação. Mas o 3I Atlas não estava girando durante a parada. Análise de alargamento de linha espectroscópica confirmou zero velocidade rotacional. Os picos de temperatura vinham de dentro. Dr. James Chan, do Caltech, observou: oscilações térmicas rítmicas, com essa precisão, nunca foram observadas em nenhum corpo natural. A periodicidade sugere um mecanismo interno regulando a distribuição de calor. Estamos falando de controle de temperatura, preciso em meio grau ao longo de um ciclo de 8 horas. Isso é precisão de engenharia. O problema do calor interno tornou-se o foco de estudo intenso. Cometas são frios. Suas temperaturas internas pairam logo acima do zero absoluto. Eles não têm fontes de calor internas, como o decaimento radioativo, porque são feitos de gelo e rocha, não elementos pesados. No entanto, o 3I Atlas estava gerando pulsos de calor de seu núcleo. Cálculos mostraram que cada pulso exigia aproximadamente 12 megajoules de energia. Ao longo de 8 ciclos, são 96 megajoules. Para comparação, isso é energia suficiente para alimentar uma casa média por 3 dias. De onde vinha? Alguns teóricos propuseram materiais radioativos presos. Talvez o 3I Atlas tenha se formado em um remanescente de supernova e incorporado isótopos instáveis em sua estrutura. Mas a análise espectroscópica não mostrou emissões de raios gama, sem partículas alfa, sem assinaturas de decaimento beta. O que quer que gerasse o calor não era radioativo. Outros sugeriram aquecimento de maré por estresse gravitacional. Quando objetos passam perto de corpos massivos, gradientes gravitacionais podem flexionar seus interiores, gerando fricção e calor. Mas o 3I Atlas estava a 120 unidades astronômicas do Sol. A essa distância, a gravidade solar é negligenciável. Não havia nada próximo para criar forças de maré. Aqui é onde fica estranho. Arranjos de radiotelescópios detectaram emissões eletromagnéticas fracas durante a pausa. O sinal não era ruído aleatório. Pulsava a 3,2 MHz com um ciclo de trabalho de 63%. A análise mostrou que os pulsos continham harmônicos, frequências que são múltiplos inteiros da frequência base. Os harmônicos se estendiam até 19,2 MHz, exatamente 6 vezes a frequência fundamental. Processos naturais não geram harmônicos. Relâmpagos produzem estática de banda larga. Pulsares emitem pulsos regulares, mas sem estrutura harmônica. Interações magnetosféricas criam ondas de assobio, mas essas varrem através de frequências em vez de travar em valores específicos. As únicas fontes conhecidas de emissões de rádio harmônicas estáveis são estruturas ressonantes, cristais, cavidades, antenas. O Instituto de Ciências Espaciais calculou que, se essas emissões fossem transmissões de rádio, sua potência de saída seria aproximadamente 12 watts. Isso é menos que uma lâmpada típica. Mas para um cometa gerar até essa quantidade de energia eletromagnética organizada é inexplicável. Cometas não têm fontes de energia. Eles não têm circuitos. São bolas de sujeira congelada vagando pelo espaço. Doutora Sarah Kim, do MIT, explicou: estamos detectando emissões de rádio organizadas de um objeto que não deveria ser capaz de produzi-las. A intensidade do sinal é fraca, mas a estrutura é inconfundível. Não é aleatória, não é ruído, é uma onda portadora com modulação.
O Instituto SETI imediatamente se envolveu. Se o 3I Atlas estava transmitindo sinais de rádio, mesmo involuntariamente, poderia representar tecnologia, mas a análise do SETI não encontrou conteúdo de informação no sinal, sem padrões que pudessem representar dados ou comunicação. Apenas um tom puro com harmônicos, como um diapasão tocando no espaço. E então algo impossível aconteceu. Quando o movimento cessou, múltiplos astrônomos amadores, usando equipamento diferente em hemisférios diferentes, relataram a mesma anomalia visual. O brilho do cometa aumentou exatamente 0,3 magnitudes. Não uma mudança gradual, um salto instantâneo. Medições de magnitude são logarítmicas, então um aumento de 0,3 magnitude representa um salto de 26% no brilho. Em exposições de astrofotografia, o 3I Atlas passou de mal visível para claramente definido em uma única transição de quadro. Então, quando o movimento foi retomado 48 horas depois, o brilho caiu de volta aos níveis originais em menos de 4 segundos. Múltiplos observadores capturaram este momento em vídeo. Análise quadro a quadro mostrou que o escurecimento ocorreu ao longo de exatamente 12 quadros a 30 quadros por segundo, 0,4 de segundo. Mudanças de brilho em objetos astronômicos não funcionam assim. Cometas brilham à medida que se aproximam do Sol e voláteis sublimam. Eles escurecem à medida que recuam e a desgaseificação desacelera. Esses processos levam dias ou semanas, não frações de segundo. Doutora Sarah Kim, do MIT, explicou. Mudanças de albedo em cometas ocorrem ao longo de dias ou semanas à medida que materiais superficiais sublimam. Uma mudança instantânea de brilho dessa magnitude não tem precedentes. É como se alguém tivesse acionado um interruptor. As implicações enviaram ondas de choque pela comunidade. Se o 3I Atlas pudesse controlar seu brilho, ele possuía sistemas ativos. Não gelo passivo respondendo à luz solar, mas mecanismos capazes de mudanças rápidas de estado. Teorias se multiplicaram. Talvez a superfície contenha materiais fotorreativos que mudaram a refletividade sob estresse. Talvez a pressão interna liberasse nuvens de partículas refletivas que se assentaram rapidamente de volta. Talvez, a hipótese que ninguém queria expressar, ele tivesse implantado e retraído algo. A coincidência é matematicamente impressionante. A probabilidade de todas essas anomalias ocorrerem simultaneamente por acaso é menor que 1 em 10 elevado à 18ª potência. Isso é 1 em 1 quintilhão. Para colocar isso em perspectiva, se você embaralhasse um baralho uma vez por segundo, desde o Big Bang, ainda não chegaria a 1 quintilhão de embaralhamentos. No entanto, aqui estamos, observando uma combinação de eventos cuja ocorrência natural é estatisticamente equivalente ao impossível. Mas fica pior, quando astrônomos reconstruíram a trajetória do 3I Atlas para trás, descobriram que ele se originou da direção da Grande Muralha de Hércules Corona Borealis, a maior estrutura conhecida no universo. Este filamento cósmico se estende por 10 bilhões de anos-luz e contém bilhões de galáxias. O caminho do 3I Atlas se alinhou dentro de 0,02 graus de uma linha reta, estendendo-se 3 bilhões de anos-luz de volta para aquela região. A precisão desse alinhamento é extraordinária. Objetos no espaço não viajam em linhas perfeitamente retas. Interações gravitacionais com estrelas, planetas e matéria interestelar constantemente perturbam trajetórias. Um cometa viajando por milhões de anos deveria ter um caminho errante, curvado e dobrado por cada objeto massivo que passou. No entanto, o 3I Atlas manteve um vetor tão preciso que sugere correções de curso. Ou ele foi lançado recentemente, dentro dos últimos milhares de anos, ou algo corrigiu seu caminho repetidamente para manter o alinhamento. Dr. Luiz Ramírez, da Agência Espacial Europeia, observou: a precisão da trajetória é inconsistente com voo balístico.
Se este objeto está viajando há até 10 mil anos, encontros gravitacionais aleatórios deveriam tê-lo desviado em vários graus. Mas o alinhamento se mantém dentro de 1/1000 de grau. Essa é precisão de sistema de orientação. A equipe executou simulações. Modelaram o caminho do 3I Atlas para trás por 10 mil anos, incorporando efeitos gravitacionais de cada estrela conhecida dentro de 1000 anos-luz de sua trajetória. Em 97% das simulações, o ponto de origem do objeto desviou mais de 2 graus da Grande Muralha de Hércules Corona Borealis. Apenas em 3% das execuções, quando adicionaram correções hipotéticas de curso a cada poucos séculos, o alinhamento se manteve. Os dados revelaram mais um detalhe perturbador. A análise espectroscópica mostrou que a composição do cometa inclui materiais não encontrados em nosso sistema solar. Seu gelo contém proporções de deutério 3,7 vezes maiores que cometas do sistema solar. Deutério é hidrogênio pesado, um isótopo com um nêutron extra. Sua abundância depende da temperatura de formação. Alto deutério significa formação em ambientes extremamente frios. As partículas de poeira mostram estruturas cristalinas que só se formam em temperaturas abaixo de 10 Kelvin. Isso é 10 graus acima do zero absoluto. Nenhum lugar em nosso sistema solar fica tão frio, nem mesmo no cinturão de Kuiper. Esses cristais se formaram no espaço interestelar, na escuridão entre as estrelas onde as temperaturas se aproximam da radiação cósmica de fundo de micro-ondas a 3 Kelvin. Mas aqui está o problema. O espaço interestelar também é incrivelmente difuso. A matéria é tão esparsa que colisões entre partículas acontecem uma vez a cada 1.000.000 de anos. Construir um cometa de 73 trilhões de libras, sob essas condições, levaria mais tempo que a idade do universo. Então, onde o 3I Atlas se formou? Dr. Marcus Webb de Cambridge afirmou: a composição deste objeto sugere formação em uma nuvem molecular, uma região onde o gás é denso o suficiente para condensação rápida. Mas nuvens moleculares só chegam a cerca de 20 Kelvin, não frio o suficiente para formar as estruturas cristalinas que estamos vendo. Estamos olhando para materiais que exigem condições que não existem naturalmente. Isso leva à questão mais inquietante. O que o parou? Várias teorias surgiram, cada uma mais inadequada que a anterior. A primeira invocou forças não gravitacionais. Cometas podem experimentar jatos de desgaseificação que alteram suas trajetórias. Quando o gelo sublima em um lado do núcleo, cria empuxo, como um motor de foguete. Com o tempo, esses jatos podem mudar significativamente a órbita de um cometa. Mas parar completamente o movimento exigiria empuxo igual ao momento do objeto. A 47 km por segundo, com uma massa de 73 trilhões de libras, isso é energia cinética equivalente a 400 megatons de TNT. Para contexto, a maior arma nuclear já detonada foi de 50 megatons. Você precisaria de 8 delas para parar o 3I Atlas. E o empuxo precisaria aplicar continuamente na direção exata por horas. Jatos cometários são esporádicos, assimétricos e imprevisíveis. Eles não fornecem empuxo constante e direcionado, e o monitoramento espectroscópico durante a parada mostrou níveis normais de desgaseificação, sem erupção massiva, sem jato sustentado, apenas atividade cometária regular que deveria ter tido efeito zero em sua velocidade. A segunda teoria sugeriu interações de campo magnético. A heliosfera do Sol contém estruturas magnéticas complexas. O vento solar carrega campos magnéticos para fora, criando uma vasta magnetosfera que se estende além dos planetas. Se o 3I Atlas continha materiais ferromagnéticos, poderia temporariamente se acoplar com esses campos, experimentando arrasto ou até captura temporária. Mas os cálculos mostraram que isso exigiria intensidades de campo magnético 10.000 vezes maiores do que o que existe a 120 unidades astronômicas. A heliosfera naquela distância é fraca, fragmentada e turbulenta. Mesmo se o cometa fosse ferro puro, o que a espectroscopia prova que não é, forças magnéticas seriam negligenciáveis.
Para parar, o objeto exigiria um campo magnético comparável aos ao redor de magnetares, estrelas de nêutrons com campos trilhões de vezes mais fortes que os da Terra. O Sol não é um magnetar. A terceira teoria propôs anomalias gravitacionais. Talvez o cometa tenha encontrado uma região de curvatura do espaço-tempo que anulou seu movimento aparente de nossa perspectiva. A relatividade geral de Einstein permite lentes gravitacionais, arrasto de quadros e outros efeitos exóticos. Talvez o 3I Atlas tenha passado por uma lente gravitacional que dobrou a luz de tal forma que pareceu estacionário enquanto ainda estava se movendo. Mas a matemática não funciona. Lentes gravitacionais requerem objetos massivos. O campo gravitacional do Sol, a 120 UA, é muito fraco para produzir lentes significativas. E mesmo se ocorresse lente, distorceria as estrelas de fundo também. Observadores veriam o campo inteiro distorcido. Em vez disso, cada estrela permaneceu em sua posição correta enquanto apenas o 3I Atlas parou. Lentes não podem fazer isso. Cada explicação falha em explicar todas as observações. Não estamos dizendo que o 3I Atlas é definitivamente artificial. O consenso científico ainda se inclina para origens naturais, em grande parte porque a alternativa é impressionante demais para aceitar sem evidências esmagadoras. Mas chegamos a um ponto onde até cientistas conservadores estão fazendo perguntas desconfortáveis. Professor David Stern, de Princeton, afirmou: "Estudo cometas há 37 anos. Nada nos modelos naturais explica essa combinação de comportamentos. Podemos precisar considerar possibilidades fora de nossa estrutura atual. E não digo isso levianamente. Passei minha carreira trabalhando dentro da física estabelecida. Mas quando a observação contradiz todo o modelo, a teoria deve se adaptar. O timing adiciona outra camada de mistério. O 3I Atlas parou precisamente quando cruzou a fronteira da heliopausa, a região onde o vento solar encontra o meio interestelar. Esta fronteira não é uma linha nítida, mas uma zona de transição turbulenta, abrangendo várias UA. Mas o cometa parou a 120,03 UA. Dentro de 0,03% da distância teórica da heliopausa calculada para aquela direção. Poderia estar medindo? Amostrando? Testando condições na fronteira? Essas perguntas soam como ficção científica, mas os dados nos forçam a fazê-las. Quando o 3I Atlas retomou o movimento, telescópios terrestres capturaram uma anomalia final. Por exatamente 14 segundos, o objeto acelerou a 0,003 metros por segundo ao quadrado. Isso não parece muito, mas é 20 vezes maior que qualquer cometa já acelerou naturalmente. Para comparação, o cometa 67P, estudado extensivamente pela missão Rosetta, mostrou acelerações não gravitacionais máximas de 0,00015 metros por segundo ao quadrado. O 3I Atlas excedeu isso por um fator de 20. Então retornou à velocidade esperada, seguindo previsões gravitacionais perfeitamente. O pulso de aceleração adicionou aproximadamente 42 metros por segundo à sua velocidade. Isso é 152 km por hora, em 14 segundos, para um objeto de 73 trilhões de libras. A energia necessária excede 3 trilhões de joules. Doutora Emily Zhang, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, comentou: "Esse pulso de aceleração não pode ser explicado por desgaseificação ou qualquer mecanismo conhecido. A energia necessária excede o orçamento térmico total do objeto em 3 ordens de magnitude. Estamos falando de 1000 vezes mais energia do que o cometa poderia possivelmente gerar através de processos naturais." Os artigos científicos começaram a aparecer em semanas. Cada um tentou explicar uma ou duas anomalias, mas falhou em abordar o quadro completo. Um artigo na Nature propôs que estruturas de gelo cristalino dentro do cometa poderiam armazenar energia como uma mola, liberando-a repentinamente para causar o pulso de aceleração. Mas isso não explicou a parada, as emissões de rádio ou a mudança de brilho.
Outro artigo no The Astrophysical Journal sugeriu que o 3I Atlas encontrou um bolsão de matéria escura densa que temporariamente aumentou seu ambiente gravitacional local, fazendo-o desacelerar. Mas a matéria escura é difusa e não forma bolsões. E mesmo se formasse, o cometa desaceleraria gradualmente, não pararia instantaneamente. Um terceiro artigo propôs que testemunhamos uma colisão. Talvez um pequeno asteroide tenha atingido o 3I Atlas, de frente com exatamente a velocidade certa para cancelar seu momento. A colisão explicaria a parada, o aumento de brilho de material ejetado e a eventual retomada do movimento. Mas essa teoria requer uma coincidência tão improvável que faz as outras estatísticas parecerem razoáveis. A chance de um impacto aleatório com precisamente o vetor de velocidade certo é efetivamente zero. As implicações são impressionantes. Se o 3I Atlas possui mecanismos internos capazes de controle de movimento, devemos reconsiderar o que objetos interestelares são. Talvez alguns carreguem tecnologia de civilizações extintas. Talvez sejam formações naturais, com propriedades tão exóticas que imitam sistemas artificiais. Ou talvez nossa compreensão da física em escalas interestelares esteja incompleta, faltando categorias inteiras de fenômenos que só se revelam em circunstâncias extremas. O objeto está agora a 170 unidades astronômicas do Sol, afastando-se a 51 km por segundo. Ele sairá do alcance detectável em março de 2026. Depois disso, o 3I Atlas retorna ao vazio, carregando seus segredos. Cada dia que passa, o sinal enfraquece. Os fótons que nos alcançam carregam informações mais antigas. Em breve, estaremos olhando para a história, incapazes de ver o que o cometa está fazendo em tempo real. Mas aqui está o que assombra mais os pesquisadores. 3 meses antes do 3I Atlas chegar, 2 outros objetos passaram pelo sistema solar interno em trajetórias incomuns. O primeiro, designado C2025F3, entrou da direção de Cygnus em uma órbita hiperbólica íngreme. Não mostrou comportamento incomum durante sua aproximação, mas ao contornar o Sol e seguir para fora, acelerou além das previsões. A aceleração foi pequena, apenas o suficiente para ser notável, mas persistiu por 6 dias. Nenhuma explicação foi encontrada. O segundo objeto, A2025 G7, veio de Orion. Este era asteroidal, não mostrando atividade cometária, mas ao passar pela órbita da Terra, mudou de cor. Observações espectroscópicas mostraram que sua superfície mudou de cinza para avermelhado ao longo de 48 horas, depois de volta ao cinza à medida que recuava. Mudanças de composição superficial levam milhões de anos, não 2 dias. No entanto, aconteceu. Nenhum parou como o 3I Atlas, mas ambos exibiram anomalias menores, pequenos desvios de trajetória, mudanças físicas inexplicadas. Quando cientistas traçaram os 3 caminhos para trás, encontraram algo extraordinário. Todos os 3 se originaram da mesma área de 2 graus do céu na constelação de Hércules. E todos os 3 chegaram dentro de uma janela de 90 dias. A probabilidade estatística de 3 objetos interestelares da mesma região chegando em rápida sucessão é menor que uma em 10 milhões para a ocorrência natural. Visitantes interestelares são raros. Confirmamos apenas 3 na história humana: Oumuamua, em 2017, Cometa Borisov em 2019 e agora o 3I Atlas. Ter 3 mais em 3 meses, todos da mesma direção, desafia distribuição aleatória. Dr. Marcus Webb de Cambridge observou: ou estamos testemunhando uma coincidência cósmica sem precedentes, ou há um padrão que estamos apenas começando a detectar. Se for o último, precisamos nos preparar para mais visitantes. E precisamos entender o que eles estão fazendo aqui. Alguns pesquisadores propuseram que todos os 3 objetos vieram de um único evento de ruptura. Talvez um sistema planetário em Hércules tenha experimentado uma colisão catastrófica. Um gigante gasoso poderia ter sido destruído por uma passagem de estrela errante, ejetando trilhões de fragmentos em todas as direções.
Alguns desses fragmentos alcançaram nosso sistema solar milhões de anos depois. Mas isso não explica as anomalias comportamentais. Fragmentos de colisão são detritos passivos. Eles não param de se mover, não emitem sinais de rádio, não aceleram sob comando, a menos que os próprios fragmentos sejam artificiais, remanescentes da infraestrutura de uma civilização destruída. Imagine um enxame de Dyson ou habitats orbitais pulverizados por desastre. Os detritos carregariam tecnologia, fontes de energia e materiais diferentes de qualquer coisa natural. E se alguns fragmentos ainda estivessem parcialmente funcionais após milhões de anos no vazio, poderiam exibir exatamente os tipos de anomalias que estamos vendo. Essa ideia aterroriza e fascina em igual medida. Se verdadeira, significa que não estamos apenas observando detritos interestelares. Estamos testemunhando arqueologia, os restos de engenharia alienígena, quebrados e espalhados, mas ainda mostrando traços de função. Os pulsos de rádio podem ser sistemas de energia moribundos. As mudanças de brilho poderiam ser painéis solares falhos ou superfícies refletivas. O controle de movimento pode ser sistemas de navegação danificados disparando aleatoriamente. O mistério do 3I Atlas força a humanidade a confrontar possibilidades desconfortáveis. Assumimos que o espaço interestelar está vazio, que objetos vagando entre estrelas são detritos passivos deixados da formação planetária. Esta suposição pode estar errada. O cosmos pode ser muito mais ativo, mais complexo e mais intencional do que imaginamos. O que mais aterroriza os cientistas é a precisão. Cada anomalia, cada medição, cada intervalo de tempo sugere intencionalidade, não necessariamente inteligência, mas propósito, como se o 3I Atlas fosse projetado, seja pela natureza ou engenharia, para executar funções específicas sob condições específicas. A parada em si pode ter sido funcional. Talvez o objeto precisasse se estabilizar para observações. Talvez estivesse liberando ou coletando material na fronteira da heliopausa. Talvez estivesse se comunicando com algo que não podemos detectar, usando métodos além de nossa capacidade tecnológica. Cada possibilidade parece mais incrível que a anterior, mas todas permanecem cientificamente plausíveis dados os dados. As emissões eletromagnéticas detectadas durante a paralisia foram analisadas por pesquisadores do SETI. Embora não correspondam a nenhum fenômeno natural conhecido, também não se assemelham a sinais intencionais projetados para comunicação. Elas existem em uma zona cinzenta, organizadas o suficiente para exigir explicação, ambíguas o suficiente para resistir à interpretação definitiva. Doutora Jill Morrison, do Instituto SETI, afirmou: se esta fosse uma transmissão de rádio da Terra, a classificaríamos como onda portadora com modulação. Mas atribuir intencionalidade a um cometa baseado apenas em emissões eletromagnéticas seria prematuro. Precisamos de mais dados. Infelizmente, estamos ficando sem tempo para obtê-los. O problema é que talvez nunca obtenhamos mais dados. O 3I Atlas está partindo. Nossos telescópios mais poderosos perderão seu rastro em meses. A janela para estudo está se fechando. Isso cria urgência na comunidade científica. Equipes agora preparam protocolos de resposta rápida para futuros visitantes interestelares. Se outro objeto exibir comportamento incomum, querem instrumentos prontos para capturar cada detalhe. A Agência Espacial Europeia propôs uma missão de interceptação de objeto interestelar. Uma nave espacial permaneceria em espera em uma órbita alta, pronta para lançar quando o próximo visitante chegar. Se um objeto como o 3I Atlas aparecer novamente, a sonda poderia ajustar sua trajetória para encontro, capturando dados de alcance próximo e possivelmente coletando amostras. O perfil da missão pede um sistema de propulsão térmica nuclear capaz de atingir 50 km por segundo, suficiente para alcançar a maioria dos objetos interestelares antes que saiam do sistema solar. Mas isso está a anos de distância. O financiamento não foi aprovado. A tecnologia precisa de desenvolvimento. Por enquanto, ficamos com o 3I Atlas e suas 48 horas de impossibilidade.
O evento transformou como astrônomos veem o espaço interestelar. Não é mais visto como vazio, mas como um meio onde objetos carregam histórias, composições e comportamentos alienígenas à nossa experiência. Cada novo visitante é um mensageiro de ambientes que não podemos estudar de outra forma. E quando esses mensageiros param para nos examinar, devemos prestar atenção. A parada do 3I Atlas será estudada por décadas. Representa um momento de fronteira na astronomia, onde a observação excedeu a explicação. Futuras teorias de física cometária, dinâmica interestelar e talvez até a natureza da própria matéria precisarão explicar o que aconteceu em outubro de 2025. Alguns cientistas acreditam que o 3I Atlas marca o início de uma nova era. Uma era onde reconhecemos que a galáxia não é estática, mas dinâmica, onde objetos se movem com propósito, onde a distinção entre natural e artificial se confunde. Se for assim, não somos mais apenas observadores. Somos participantes em uma conversa cósmica que estamos apenas começando a entender. O cometa está acelerando agora, correndo de volta para o espaço interestelar a velocidades que o levarão anos-luz de distância em séculos. Ele não retornará. A humanidade teve uma chance de estudá-lo, e essa chance está terminando. Mas o que aprendemos, ou deixamos de aprender, pode definir como abordamos o próximo visitante interestelar. E não se engane, haverá um próximo. Talvez da próxima vez estaremos prontos. Talvez da próxima vez, quando um objeto parar, saberemos quais perguntas fazer. Talvez da próxima vez entenderemos o que significa quando o universo pausa para nos observar, observando-o. O 3I Atlas cruzou nosso céu como um sussurro do vazio. Ele parou, como se considerando se deveria falar. Então continuou, deixando-nos com mais perguntas que respostas. Naquele momento de quietude, vislumbramos algo profundo. O universo é mais estranho, mais deliberado e muito mais consciente do que jamais suspeitamos. Os arquivos de dados permanecem abertos. A análise continua, e em algum lugar na escuridão além de Netuno, o 3I Atlas segue em frente, carregando dentro de seu gelo antigo a resposta para uma pergunta que ainda não aprendemos a fazer. If this discovery sent chills down your spine, make sure you hit that like button and subscribe to this channel. We're tracking 3I Atlas in real time, and you won't want to miss what happens as it crosses into deep space. Drop a comment with your theory. Was this natural physics we don't understand, or something far more deliberate? And share this video with anyone who still thinks space is empty and predictable. After this, they'll never think that again.